subordinados à autoridade do Senhor, tá ok? Na continuidade, temos aí ainda falando acerca dessa questão da temática da angelologia e a sua difusão na atualidade, né, a sua popularidade, a importância da angelologia. Então a importância da angelologia, primeiramente, define para nós acerca dos termos empregados para tratar acerca da angelologia, tá ok? O termo anjo no seu original, nós temos para nós a tradução como anjo, mas qual é a sua forma no original e qual a ideia que está ligada a ela. Então temos aí no hebraico primeiramente, no hebraico temos malak, tá ok? Malak. Então do hebraico temos o termo malak, e malak traz a ideia de enviar representante, mensageiro de Deus. Então temos primeiramente do hebraico, tá certo? A língua na qual foi escrito o Antigo Testamento, as línguas originais bíblicas, tá certo? A língua original do Antigo Testamento, que depois será traduzida para o grego, a Septuaginta, tá ok? Mas no grego nós temos também o termo aqui, e no grego ele aparece como ângelos. Eu coloquei aqui dois Gs para representar a forma como ele aparece no grego. Ele aparece com dois gamas, né? No grego temos aí um alfa, gama, tá certo? Eta, lambda, ômicron e sigma, tá certo? O sigma final. Mas esses dois gamas unidos na língua grega, um deles vira ni. Então o primeiro gama vira ni. Dois gamas juntos, um é alterado. Então, mesmo que temos dois gamas, né, ou no caso aí temos dois G em tela, um vira N. Então temos ângelos, por isso angelologia, não é angeologia, ok? Angeologia é uma das matérias dentro do estudo da medicina. Então, dentro do estudo da medicina, temos uma das matérias de estudo a angeologia. Eu não vou tentar definir aqui o que ela estuda porque não é minha área, mas eu sei que é um estudo dentro da medicina. Agora, dentro da teologia, o correto é angelologia, porque angelologia, angelo, vem de angelos, angelos do original grego, tá certo? Anjo no original angelos, angelos logia, logia estudo, discurso, angelologia. Então angelologia que tem sua origem aí no termo angelos do grego. Mensageiro, anjo mensageiro. Então temos aí, tanto no hebraico malak quanto no ângelos, seres mensageiros que trazem uma comunicação. Agora, não somente seres espirituais, nós temos o emprego da palavra ângelos ou malak para seres humanos que fazem também uma comunicação. Então temos tanto a questão do ser humano que leva uma comunicação, que porta uma mensagem, quanto um ser celestial, ser que está servindo a Deus, que é um ser não humano, é um ser do âmbito celestial, um ser espiritual, e que presta esse trabalho de comunicação, de comunicar as mensagens e as ordens, ou cumprir as ordens de Deus. Então, temos aí os dois exemplos em tela, somente para a gente ter essa noção. No primeiro caso, temos aqui Abraão, conforme já foi narrado no versículo bíblico que fizemos a leitura. Abraão recebe esses três varões, esses três homens, que na visão de Abraão são três seres humanos, mas que na verdade são ângelos, tá certo? Ou no caso são malak, do termo hebraico, Antigo Testamento hebraico. O termo malak ou ângelos pode ter o sentido de mensageiro celestial, como no caso dos anjos que se encontraram com Abraão, sem que ele desconfiasse que não fossem humanos, ou neste outro caso aqui. Neste outro caso, diferentemente, nós temos um mensageiro humano, mas também pode ter o sentido de simples mensageiros humanos, tal como está em Isaías 37:9, onde mensageiros são enviados ao rei, no caso dos anjos das igrejas e também no caso dos anjos das igrejas de Apocalipse, que recebem as cartas. Aqui nós temos mensageiros que são mandados ao rei Ezequias, e esses mensageiros são chamados malak, no original hebraico. Só que aquele que faz a tradução, pelo contexto, sabe que não estão se falando de seres espirituais aí, porque esses personagens do contexto da história não teriam esse poder de enviar seres espirituais para fazer a comunicação entre um e outro. Então, obviamente, são seres humanos.
Assim, Malaque, naquele contexto, é um ser humano. Malaque, no contexto de Abraão, é um ser espiritual. Da mesma forma, o Ângelos. O Ângelos das cartas enviadas em Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo dita as cartas para João, para que ele as transcreva e expressa para os anjos das igrejas. Pense comigo, se o Senhor Jesus Cristo quisesse comunicar com seres espirituais, não precisaria do amanuense humano. Não precisaria comunicar para João escrever a carta para mandar para um ser espiritual. Não faz nenhum sentido. Então, obviamente, os anjos das igrejas, conforme descrito em Apocalipse, os sete cartas de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, essas igrejas e os seus anjos eram mensageiros humanos, pastores das igrejas, tá ok? Mensagem aos pastores responsáveis por estas igrejas. Temos então a diferença básica aí em relação a Malaque e Ângelos e os sentidos, tanto como seres mensageiros humanos como mensageiros espirituais. Na continuidade, temos então aqui a abordagem agora da atual popularidade angelical. A atual popularidade angelical. No que diz respeito a essa atual popularidade, nós simplesmente estamos aqui dando uma pincelada na forma como esse interesse por esses seres espirituais teve um grande ressurgimento na atualidade. Como hoje muitos grupos sociais estão buscando informações, estão construindo informações acerca deles, estão difundindo alguns tipos de conhecimentos, mas obviamente sempre deixamos claro aqui, existem os conhecimentos referenciados pela Sagrada Escritura, tal qual revelados por Deus na Bíblia Sagrada, e existem as diversas especulações oriundas de diversas fontes. Fontes do misticismo, do gnosticismo, do hinduísmo, da nova era, tá certo? De certos autores místicos que especulam acerca deles, que afirmam ter tido revelações espirituais, contado com seres sobrenaturais, mas que não necessariamente sejam sobrenaturais vinculados a Deus. E uma vez que a Sagrada Escritura nos deixa muito claro que os demônios, que o diabo pode até assumir a forma de um anjo de luz e, se possível, enganar até os escolhidos. Assim, temos um grande risco toda vez que saímos dos parâmetros da Sagrada Escritura. Toda vez que você sair de dentro do cânon para analisar qualquer coisa nos apócrifos, nos pseudoepígrafos, nos livros da atualidade, na mística atual, na nova era, saiba, esse conhecimento não é qualificado. Esse conhecimento não é pautado na revelação divina. Ele é um conhecimento muito arriscado, muito arriscado. Ele pode estar imbuído de revelações não de anjos de Deus, mas sim de demônios. Okay? Então temos sempre que trazer este alerta em relação a essas diversas divulgações que se fazem em relação aos anjos. Então, na atualidade, temos aí, por exemplo, muitas revistas, muitos periódicos, muitos livros que estão difundindo conhecimentos que vêm de fontes diversas. Por exemplo, uma grande fonte que tem alimentado essas publicações é a Cabala, tá certo? Ou movimentos gnósticos que ainda existem, ou estão bebendo em fontes antigas desses gnósticos, tá certo? Em fontes místicas. Então nós temos aí uma grande mistura, um grande sincretismo, tá certo? Um grande sincretismo de conceitos. Então esses conceitos misturados acabam produzindo esse conhecimento que não tem controle, não tem um referencial, não tem como fazer não é canônico, não tem como se fazer não tem como se garantir que isso aqui seja de uma fonte segura. Então o chamado Círculo dos Anjos publica uma revista que ensina preces a se fazer aos anjos. Pronto, uma vez que a gente, só por esse posicionamento de se incentivar a prece aos anjos, já vemos uma perda do conceito bíblico, um desvio de propósito, tá certo? Porque ao se direcionar preces aos anjos, certamente estamos adentrando pelo campo do paganismo, onde o ser humano entende ter algum poder de comunicar-se diretamente com os anjos,
mas não somente de comunicar-se com os anjos, de influenciar os anjos e até de subjugá-lo, até de obrigá-lo a realizar determinado favor para si a partir de alguma oferenda, a partir de alguma prece, de algum sacrifício, de algum ritual. Okay? Então, esta visão, esta mente é pagã. Quando nós falamos acerca dos semideuses, quando nós falamos acerca de seres inferiores, de gênios do bem e do mal, tá certo? Quando falamos acerca da manipulação de seres da luz, bem como seres das trevas, manipulação de seres das trevas para servir algum propósito pessoal contra um outro ser das trevas que também pode afligi-lo. Então toda essa mentalidade, toda essa lógica é pagã. Essa lógica pagã tem adentrado dentro de muitos meios e infelizmente até de alguns meios evangélicos. Infelizmente até de alguns meios evangélicos que deveriam se pautar pela Bíblia Sagrada. Então esse posicionamento aqui, dessa prece aos anjos, é mente pagã. Prece para os anjos, essa edição especial, parte 1. O caminho para os guardiões. Rezar para o anjo da guarda eleva o espírito e nos traz benefícios. Pronto, ele vai justificar essa tese que na verdade é totalmente antibíblica. A Bíblia não recomenda. Onde se recomenda? Livros apócrifos. Por exemplo, Tobias. No livro de Tobias. O livro de Tobias, que não era considerado canônico nem por Jerônimo. Jerônimo, que foi o responsável por fazer a tradução. Ele conhecia tanto o hebraico e foi na fonte hebraica, tá ok? Inclusive ele nem foi muito respeitado na época por isso, porque não se tinha muito respeito pela escritura no hebraico, mas ele também conhecia a Septuaginta e ele utilizou ambos. Ele foi na fonte original hebraica, tá certo? E também na Septuaginta e fez a tradução para a Vulgata. Havia antes a Vetus Latina, que havia muitas lacunas, muitos problemas com ela, então pediram uma tradução nova, uma tradução mais acurada, né, com mais esmero, e aí financiaram o trabalho, e Jerônimo se empregou totalmente nisso, e foi uma versão com certeza muito importante. Mas o que acontece? Jerônimo, nem ele, na sua atitude de fazer essa tradução, incluir esses livros, livro de Tobias, livro de Siracida, livro de Sabedoria de Salomão, Macabeus, mas mesmo ele incluindo esses livros na tradução que fez, ele fez questão de manter aquilo que já havia na Septuaginta, uma diferença, presta atenção, uma diferença entre canônicos e deuterocanônicos, canônicos e pós-canônicos, conforme a tradição dos textos originais do hebraico, os livros canônicos do hebraico, que por vezes são numerados com 22 ou 24 livros, mas na verdade, porque às vezes eles subdividem alguns livros ou os mesclam, por isso que dá entre 22 e 24 livros, mas o máximo 24 livros. E como eu já falei, alguns livros eles mesclam, então por exemplo, eles pegam os 12 profetas menores e colocam um livro só, por isso que dão menos livros. Mas se a gente considerar cada título, teremos os 39 livros. Só chegamos aos, me perdoe aqui se eu cometer um equívoco, eu acredito que são 43 livros. Eu acredito que seja isso, se eu errei me perdoe, mas esses livros aos quais a Igreja Católica soma, incluindo-se os deuterocanônicos, incluindo aqueles que chamamos de apócrifos. E esses apócrifos não estavam presentes como livros canônicos na tradição hebraica, não estavam presentes como livros canônicos na Septuaginta, também não estavam presentes como canônicos na Vulgata. Mesmo ele tendo traduzido e incluído, ele incluiu, mas deixou muito claro, aqui é canônico, aqui é deuterocanônico, tá ok? Eles só serão trazidos para dentro do cânon com o concílio que a igreja faz da contra-reforma. Então a igreja faz um concílio de contra-reforma, vem a reforma protestante, vem o concílio contra-reforma. E aí nesse concílio, nesse embate que havia entre a igreja católica e a reforma protestante, houve a canonização desses livros, dentre eles Tobias, que dá esse tipo de conselho para se fazer reza aos anjos, tá ok? Então isso aqui tem fonte apócrifa, esse tipo de posicionamento. E certamente, né, não somente uma fonte apócrifa, uma fonte pagã. E aí temos aqui a continuidade aqui desse exemplar, dessa revista, onde ela faz menção
de diversos nomes de seres angelicais, a reza que tem que ser feita a eles, o horário adequado para se fazer essa reza e o tipo de reza que tem que ser feita e o benefício que se conseguirá com esta reza. Da onde ele tirou esses nomes? Não foi da Bíblia. Então esses nomes têm origem na Cabala, esses nomes têm origem no gnosticismo, esses nomes têm origem em movimentos místicos, em revelações místicas que não tem fundamento bíblico, tá ok? Então esses nomes aqui, eles vêm de mera especulação da mente humana, ou de pretensas revelações, mas eles não têm respaldo bíblico. E aí eles citam aí Verruiá, Jaliel, Citael, Elemiar, Marsaiar, Lelahel, Acaiar, Carretel, Raziel, Aladiar, Lauviar, Raiar, Jezabel, meu Deus, até esse tem, Merrabel, Hariel, Racamiar, Looviar, Caliel. Esse Caliel, por exemplo, eles recomendam o horário das 5h40 às 6 da manhã. A prece para ele: Caliel, permita que minha inteligência esteja sempre a serviço de causas justas. Dê-me prudência quando for tentado a empregar minha força em coisas inúteis. Que minha lógica se assemelhe à lógica divina, que eu possa intervir sempre a favor daqueles que necessitam de proteção. Permita-me, Caliel, compreender os fora da lei, e se porventura eu tiver de julgá-los, que a bondade de Deus não se aparte de mim. Pronto, então aquilo que ele deveria estar rogando a Deus por meio do intercessor, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus de Nazaré, e a glória deveria ser para ele, ele está redirecionando isso, tá certo? Está tirando esta glória que é somente do Senhor Jesus Cristo e está contrabandeando ela para este ser Caliel, ao qual dizem ser um anjo, mas que a Bíblia não dá qualquer respaldo. Agora imagine a quantidade de pessoas que estão amarradas, que estão presas, que estão entrelaçadas com este paganismo aqui, que estão aprisionadas por estes seres. Infelizmente, é certamente um ataque terrível de seres demoníacos. E aí temos essa popularidade que o tema anjos ganhou na sociedade atual, livros que vêm trazer esses conceitos que não têm respaldo bíblico, tá certo? Mas que são na verdade alimentados por toda essa mística, toda essa nova era que trouxe um reflorescimento desses conceitos místicos pagãos. Então temos aí, claro, você vai ler um livro desses aqui, você vai encontrar alguns referenciais que estão relacionados à Bíblia Sagrada. Não digo que não haja nada, mas digo que muito daquilo que há relacionado à Bíblia Sagrada está misturado com aquilo que ela não dá respaldo. Então a Bíblia Sagrada não é a regra de fé e conduta aqui, não é o parâmetro, o limite, não é o cano. Então é simplesmente uma informação a mais, um detalhe. Com o crescente interesse no assunto, editoras lançam manuais falando sobre os anjos, como esse lançado pela editora 3, o que deixa claro a popularização do assunto. Mas isso não significa uma propagação da verdade bíblica acerca dos anjos e sua missão designada por Deus. É isso que você tem que tomar cuidado. Não é qualquer fonte que pode falar acerca dos anjos dentro do conceito bíblico, a não ser que você queira comer coisas infectadas com o paganismo. Aí qualquer coisa serve. Aí temos aí uma autora, né, a autora desse anjos cabalísticos, tá? O próprio nome cabalístico, você pode entender, eu pelo menos entendo assim, ela está associando de alguma forma a Cabala, e a Cabala é uma linha mística que tenta se atrelar ao judaísmo bíblico, tá ok? Mas que na verdade transita entre alguns conceitos bíblicos, poucos conceitos bíblicos e muito de gnosticismo e muito de misticismo, tá certo? Então a Cabala afirma acerca de si mesmo ser a tradição oral da escritura, e diz haver uma Torá oral, tá certo? Que é paralela à Torá escrita e que afirmam ter tanto autoridade e poder quanto a Torá escrita, mas que na verdade no comportamento
defensores, né, comportamentistas que valorizam esses conceitos, têm até mais influência e autoridade do que a Torá escrita. Então a Torá oral, a Cabala, acaba ganhando maior relevância para eles. E assim nasce esses conceitos de anjo totalmente mistificados. Aí temos a Mônica Bonfiglio, autora do Anjos Cabalísticos. E aí dentro esse conceito de anjos na Cabala, temos aqui essa pequena tabela que nos fornece também alguns nomes, tá ok? Nos fornece também alguns nomes desses anjos dentro da Cabala, algumas datas, essa questão da data de nascimento, a questão do nome, as letras do nome da pessoa, tudo isso é relevante dentro da Cabala, porque é um movimento, como eu já falei, um movimento muito ligado a essas questões místicas esotéricas, tá? Então temos não somente uma questão exotérica, uma questão ligada aos textos revelados, aos textos conhecidos por todos, mas uma questão esotérica, okay? Uma mistura de alguns conceitos, não só ligados ao judaísmo, mas conceitos ligados a alguns movimentos pagãos. Então temos aí a questão da data do nascimento, a questão de signos do zodíaco, o nome desses anjos, traduzido, né, na verdade transliterado, e o nome no hebraico, né, no original. Então, Nitayar, Raayar, Leratel, Serreiar, Reiel, Omael, Lecabel, Vassariar, Leruiar, Leraiar, Shavaquiar, Menadel, Aniel, Ramiar, Raael, Leazel, Raael, Micael, Veuialiar, Lelariar, Sealiar, Ariel, Azaliar e Michael. Aí temos esses nomes desses anjos. E a conexão: proteção oculta, disciplina, vencer os tiranos, bons relacionamentos, ser contemplativo, esperança, permanência, romper com a repetição, transformar a sombra em luz, perdão, harmonia sexual, força, construção, eu verdadeiro, compartilhar e por aí vai. Esse conceito, como eu já afirmei mais atrás aí na aula, está ligado muito à visão dos anjos como seres emanados, e esse sentido de emanação dá a eles uma conotação muito mais relevante do que a própria Sagrada Escritura dá. Então, na Sagrada Escritura, os anjos são servos de Deus, totalmente subordinados à ordem de Deus, cumprindo fielmente a sua ordem. Aqui os anjos ganham muito mais relevância. Eles são como que detentores próprios de certos poderes, responsabilidades e autoridades. Eles são emanações de Deus, eles são como pequenos pedaços de Deus. Claro, essa é uma definição péssima, tá? Uma definição bem rala, mas vamos colocar assim, somente para tentar passar a ideia. Então, uma emanação. Ele não é um ser criado fora de Deus. Deus está aqui, o anjo está ali. Deus é infinito, o anjo é finito. Deus é eterno, o anjo é imortalizável. Tá? Ele tem um princípio, então ele não pode ser eterno. Só Deus é eterno. Tá, ok? Não, esse aí é um conceito de criacionismo. O conceito de que os anjos são seres criados. O conceito que está sendo afirmado a partir dessas teses aí é o de emanações. Então temos Deus e como que o ser de Deus vai se diluindo, vai se espalhando. Essa transcendência de Deus vai sendo feita por meio do anjo. O anjo é uma parte de Deus mesmo. Então, ao se comunicar com o anjo é como se estivesse comunicando com Deus. Deus está imanente e totalmente isolado de nós. Está lá no seu ambiente celestial perfeito. E o anjo cumpre esse papel de transcendência entre Deus e os homens. Esse é o conceito pagão que está afirmado aí nesse tipo de conhecimento, nesse tipo de literatura.